Me chamo Daniel, moro em um interior do estado de São Paulo. Sou um indivíduo comum, levando uma vida tranquila e rotineira. No entanto, há uma noite que permanecerá eternamente gravada em minha memória, repleta de mistério e terror. Foi uma noite, na qual me deparei com o inexplicável, vivenciando um episódio que despertou uma enxurrada de emoções e sensações indescritíveis. Aquela noite começou com a promessa de ser uma oportunidade para descansar após um longo dia de atividades. Exausto, ansiava por deitar na cama, fechar os olhos e adentrar o reino do sono profundo. Porém, jamais imaginaria que iria vivenciar algo que me marcaria por muito tempo. Me acomodei sob os lençóis macios, e liguei a TV que tinha em meu quarto. Lembro de pular vários canais em busca de algo interessante, mas não encontrei. Estavam passando alguns programas de reality shows, e outras coisas que eu não sou muito fã. Então desliguei a TV e esperei até pegar no sono. Por volta das 3 horas da manhã, uma sensação perturbadora percorreu meu corpo. Tentei mover-me, mas uma força invisível parecia ter aprisionado cada parte do meu ser, me deixando imobilizado e impotente. Um calafrio percorreu minha espinha quando meus olhos, contra a minha vontade, se abriram lentamente, revelando o teto acima de mim, iluminado apenas pelo fraco brilho da luz da rua. Uma atmosfera opressiva envolvia o quarto, carregando o ar com um sentimento sombrio e malévolo. Eu sentia que uma presença sinistra começava a se manifestar aos poucos, emergindo da sombra do canto do meu quarto e movendo-se lentamente em direção à minha cama. A escuridão ao redor parecia ganhar vida, serpenteando e contorcendo-se como se fosse um ser maligno. Tentei desesperadamente gritar, implorar por socorro, mas minha voz estava silenciada, sufocada em minha garganta. Meu coração batia descompassadamente, como um tambor selvagem prestes a explodir. Com olhos arregalados, fixei meu olhar na figura sombria que se aproximava, emanando uma aura de malícia e terror. Não conseguia discernir se tinha o formato de um homem ou uma mulher. Era alta, parecia ter mais ou menos uns 2,5 metros de altura, e com corpo magro. A cada passo que a figura dava em minha direção, uma onda avassaladora de terror invadia meu ser. Sentia-me preso em uma armadilha de desespero e impotência. Desejava lutar, escapar, mas meu corpo estava atraído pela paralisia do sono, deixando-me completamente à mercê dessa presença maligna. Ela se aproximou da lateral esquerda da minha cama, parou por um tempo, e finalmente, a figura sombria deitou-se ao meu lado, fitando-me com olhos vazios e penetrantes. Senti o colchão movendo, afundando como quando alguém se deita ao lado da gente. O pavor tomou conta de cada fibra do meu ser, enquanto a única coisa que eu podia fazer naquele momento era mover os olhos freneticamente, tentando desesperadamente escapar daquela realidade assustadora e inescapável. Um grito silencioso ecoava incessantemente em minha mente, amplificando o tormento que eu estava vivendo. Então, como se um fio invisível tivesse sido cortado subitamente, despertei com vários latidos de cachorro. Era o cachorro do meu vizinho que latia incessantemente no quintal ao lado. Minha respiração estava entrecortada e meu corpo coberto de suor, evidenciando a agonia que acabara de experimentar. Com um misto de alívio e perplexidade, percebi que havia escapado daquela paralisia terrível que me aprisionava, mas a imagem da figura sinistra continuaria assombrando minha mente pelos dias e noites que se seguiriam. Aos poucos, meu coração começou a se acalmar, mas um sentimento de inquietação e perturbação permanecia enraizado em meu ser. Tentei me reconfortar, buscando refúgio na certeza de que aquilo era apenas um sonho, um produto de minha imaginação assustada. No entanto, nas profundezas da minha mente, a sensação persistente de que a escuridão e o mal estavam sempre à espreita, prontos para ressurgir, persistia. No dia seguinte, meu vizinho me abordou enquanto eu saía de casa. Ele se aproximou perguntando se estava tudo bem comigo.
Achando aquilo estranho, eu respondi que sim. Então ele disse que naquela noite, seu cachorro não parava de latir olhando para minha janela. Então ele comentou que ficou em alerta pensando que alguém estava invadindo minha casa. Fiquei em choque por alguns segundos. Quando retornei dos meus pensamentos, eu agradeci a ele pela preocupação, mas disse que estava tudo bem. Fique aterrorizado, pois acho que aquilo não foi um simples pesadelo. Embora eu tenha aprendido a dormir melhor com o passar dos dias, há momentos em que sou despertado abruptamente no meio da noite, envolvido por uma onda de medo e apreensão. Interessante que sempre próximo às 3 da manhã. Fico acordado, observando as sombras dançarem nas paredes, temendo que aquela figura sinistra retorne para me assombrar mais uma vez. A cada batida do meu coração acelerado, uma pitada de desconfiança me assalta, lembrando-me de que a linha entre a realidade e o sobrenatural pode ser tênue. Hoje em dia, mantenho-me vigilante, consciente de que aquele episódio sombrio alterou minha percepção do mundo. Encontro consolo na presença da luz e da serenidade que busco em meu dia a dia, na esperança de que esses eventos perturbadores permaneçam apenas como lembranças distantes. No entanto, mesmo assim, carrego comigo a cicatriz emocional dessa experiência, lembrando-me de que há segredos ocultos nas sombras mais profundas da noite, prontos para nos confrontar quando menos esperamos. Meu nome é Fernanda. Geralmente, sou uma pessoa cética, sempre buscando explicações racionais para os eventos ao meu redor. No meu ponto de vista, o que muitos consideram sobrenatural, não passa de algo normal, porém não descoberto da nossa própria mente. No entanto, houve uma única noite em que tive uma experiência tão aterrorizante que me fez questionar tudo em que acreditava. Minha mãe costumava me dizer para não permitir que qualquer pessoa entrasse no meu quarto, pois era um lugar privado que deveria ser preenchido com boas energias. Moro sozinho em uma casinha modesta, não muito distante do centro da cidade. Lembro-me claramente do dia em que tudo aconteceu. Recebi em minha casa uma senhora chamada Maria do Rosário. Ela parecia necessitar de ajuda, afirmando que estava sem alimentos em sua casa e não tinha condições de comprar naquele momento. Como ela parecia uma pobre senhora indefesa, sem representar perigo, decidi convidá-la a entrar e preparei algo para que ela pudesse comer, enquanto montava uma cesta com alguns alimentos. Enquanto eu estava na cozinha, colocando pacotes de feijão, arroz, macarrão e um frasco de óleo em uma sacola para ela levar, senti um leve arrepio percorrer minha espinha. A atmosfera parecia se tornar densa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ignorando aquela sensação incômoda, terminei de arrumar tudo e caminhei em direção à sala. Para minha surpresa, a senhora Maria do Rosário não estava lá. Chamei-a pelo nome, mas não obtive resposta. Foi então que ela emergiu do meu quarto, proferindo palavras estranhas que eu não conseguia entender. Um calafrio percorreu todo o meu corpo, e meu coração acelerou. O semblante da senhora parecia distorcido, sua expressão carregada de uma aura sombria e misteriosa. A despeito do absurdo da situação, entreguei-lhe a sacola com tudo o que havia preparado. Sem nem dizer obrigado, ela simplesmente partiu. Fiquei indignada com sua falta de gratidão, mas não dei muita importância. Afinal, existem muitas pessoas que levam uma vida amarga, e isso pode refletir em suas atitudes cotidianas. Naquela noite, escovei os dentes como de costume e me preparei para deitar. Rapidamente, adormeci, mas algo inexplicável perturbou meu sono. Senti como se olhares invisíveis estivessem fixos em mim, observando cada movimento enquanto eu dormia. Essa sensação estranha de inquietação rompeu meu descanso, despertando-me para uma realidade assustadora que desafiava qualquer explicação lógica.
Imóvel e deitada de costas, percebi com horror que meu corpo estava totalmente fora de meu controle. Cada músculo parecia aprisionado, deixando-me vulnerável a uma paralisia terrível. Meus olhos se abriram involuntariamente, revelando a escuridão opressora ao meu redor. Uma pressão angustiante pesava em meu peito, como se algo invisível estivesse sentado sobre mim, comprimindo-me contra o colchão. Era uma sensação sufocante, como se a própria escuridão tentasse me arrastar para um abismo de medo e desespero. Com grande esforço, direcionei meu olhar para o espelho do guarda-roupa ao lado da cama e me deparei com uma visão aterradora. Naquela imagem refletida, uma silhueta sombria estava sentada sobre mim, fitando-me através do espelho. Desviei o olhar rapidamente, dominada pelo pânico, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Minha impotência era total. Para piorar ainda mais a situação, comecei a ouvir sussurros arrepiantes vindos daquela figura. Eram vozes sussurrantes, indistintas, porém carregadas de um tom sobrenatural. Parecia que várias entidades ocultas estavam se comunicando entre si, envolvendo-me em uma atmosfera de horror e desespero. Eu lutei desesperadamente contra a paralisia, desejei com toda a força mover meu corpo, gritar por socorro, mas todas as minhas tentativas foram em vão. Era como estar aprisionada em minha própria mente, uma testemunha impotente enquanto os sussurros se intensificavam. Cada vez mais altos, os sussurros penetravam minha mente, enchendo-a de uma angústia insuportável. As palavras eram indistintas, mas seu tom era carregado de malícia e maldade. Eu me sentia como uma marionete nas mãos dessas presenças malignas, incapaz de escapar de seu domínio sombrio. Finalmente, como se um feitiço tivesse sido quebrado, consegui despertar abruptamente. Meu coração batia descontroladamente enquanto eu olhava ao redor, encontrando apenas a solidão assustadora do meu quarto vazio. Os sussurros haviam cessado, mas suas reverberações permaneceram em minha mente, ecoando como um aviso sombrio. O arrepio persiste em minha espinha até hoje, sempre que relembro esse evento. Questiono-me se o que vivenciei foi apenas um produto do meu subconsciente ou uma experiência paranormal, como muitos afirmam. No entanto, o que mais me intriga é o fato de, no dia seguinte, enquanto limpava debaixo da minha cama, ter encontrado uma bonequinha feita de galhos e folhas. Aquele objeto horrendo não era meu e, mesmo que fosse, jamais o teria colocado ali. Acredito que tenha sido a Senhora Maria do Rosário quem o colocou lá enquanto eu organizava os mantimentos na sacola na cozinha. O que aconteceu naquela noite deixou uma marca indelével em minha mente, assombrando meus pensamentos por muito tempo, inclusive até os dias de hoje, enquanto escrevo esse relato. Sempre que tenho visitas em minha casa, meu quarto permanece trancado. Espero sinceramente que ninguém tenha que enfrentar algo tão indescritível quanto o medo e a impotência que senti. A experiência me fez questionar profundamente a natureza do desconhecido e abriu portas para um universo de possibilidades além do que minha mente racional pode compreender. Agora, meu ceticismo está abalado e minha mente está aberta para explorar o que antes considerava apenas fruto da imaginação. Mesmo que eu busque explicações lógicas para o inexplicável, há momentos em que o sobrenatural parece se manifestar de forma indiscutível, desafiando todas as minhas convicções. E, ao enfrentar tais eventos, sou lembrada de que nem tudo pode ser explicado pelo conhecimento humano. Encerro meu relato com a certeza de que a noite aterrorizante que vivenciei jamais será esquecida. Continuarei buscando respostas, mas agora com uma dose de humildade e respeito pelo desconhecido, ciente de que há mistérios que transcendem nossa compreensão racional. Meu nome é Gabriel, e moro em Sergipe. Sempre vivi uma vida comum, sem grandes sobressaltos. No entanto, uma noite, fui lançado em um turbilhão de medo e terror que desafiou todas as minhas convicções.
Vou contar a vocês sobre a vez em que enfrentei o inexplicável, o encontro que me marcou para sempre. A noite transcorria em um sono tranquilo quando, subitamente, fui arrancado desse estado de paz por uma sensação de opressão esmagadora. Meus olhos se abriram, mas logo percebi que algo terrível estava acontecendo. O quarto parecia imerso em uma escuridão densa e maligna, como se as sombras se contorcessem e conspirassem contra mim. Meu corpo estava completamente imobilizado, como se estivesse preso em uma armadilha cruel. Uma força invisível me prendia, impedindo qualquer movimento, enquanto minha mente se debatia em pânico. Tentei gritar, mas apenas um sussurro silencioso escapou de meus lábios. Uma atmosfera sobrenatural de medo preenchia o ambiente, como se estivesse mergulhado em um pesadelo interminável. E foi então que algo se formou, revelando-se diante de mim como uma aparição sombria. Vindo das profundezas do desconhecido, uma mão grotesca e deformada emergiu de debaixo da minha cama, estendendo-se em minha direção. Sua aparência era a personificação do terror, com a pele pálida e translúcida, destacando as veias sinistras que percorriam seu corpo. A mão parecia estar suja de terra, e refletia uma sensação de agonia inimaginável. Um calafrio percorreu minha espinha ao testemunhar aquela abominação se aproximando. A mão de longos dedos acariciava o colchão, como se buscasse algo ou alguém. Cada movimento era meticuloso e agourento, alimentando meu terror crescente. E então, em um instante arrepiante, aquela mão subiu pelo meu peito, passando pelo meu queixo, até que aquela coisa profana encontrou seu alvo, meu rosto. As pontas geladas dos dedos arrastaram-se pela minha pele, deixando um rastro de horror em seu caminho. Ela prendeu-se em meus cabelos, puxando com uma força sobrenatural, como se quisesse arrancar minha essência vital. Ela dava vários puxões e meu couro cabeludo doía com aqueles trancos. Enquanto a paralisia mantinha meu corpo imóvel, minha mente estava repleta de desespero. Eu lutava contra as correntes invisíveis que me aprisionavam, mas meus esforços eram impotentes perante essa força maligna. A sensação de impotência e invasão era insuportável. Eu era uma marionete nas mãos da escuridão, incapaz de resistir ao seu toque nefasto. Meus pensamentos gritavam por liberdade, mas minhas cordas invisíveis só se apertavam ainda mais. Enquanto a mão sombria continuava a me torturar, suas intenções se tornaram ainda mais sinistras. De repente ela parou de me atormentar por alguns segundos. Porém o pesadelo não tinha acabado, pois, como se não bastasse, ela desceu para o meu pescoço, envolvendo-o com uma pressão sufocante, como se buscasse extinguir minha vida. A falta de ar era angustiante, e meu corpo lutava desesperadamente por oxigênio. No entanto, em um último ato de coragem e determinação, reuni todas as forças que restavam em mim. Com dificuldade consegui romper aquele estado de paralisia e voltar a me mover. Acordei em um sobressalto, meu coração disparando e minha pele coberta de suor frio. Ofegante, olhei freneticamente ao redor do quarto, verificando se estava sozinho. A mão desconhecida havia desaparecido, dissipando-se na escuridão como um pesadelo que se desvanece com a chegada da manhã. No entanto, a lembrança assombrosa daquela experiência permaneceu gravada em minha mente como uma cicatriz emocional. Durante muito tempo, fui assombrado pelo desconforto e medo que essa experiência deixou em mim. Cada noite de sono se tornava um desafio. Por mais assustador que tenha sido, aquele encontro com o inexplicável foi um ponto de virada em minha vida. Aprendi a valorizar cada momento de tranquilidade e a não dar por garantida a segurança que muitas vezes consideramos natural. Hoje, olho para trás e me lembro de uma prima que contava sobre paralisia do sono e eu não acreditava. Pensava ser besteira, ou desculpa inventada por ela para dormir no quarto dos meus tios. Ela dizia sobre uma mulher de vestido velho e cabelos longos que vinha visitá-la durante a madrugada. O sobrenatural existe,
porém algumas pessoas não acreditam. Obrigado por ouvirem meu relato. Se você gostou desses relatos, convido você a visitar o canal Quarto 77. Não esqueça de curtir e inscrever-se, pois assim, você ficará sabendo quando saírem novos vídeos.